Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que é a eutanásia. E esse tema está super atual, dado todo o cenário que nós estamos passando hoje. O que significa eutanásia? Essa palavra ela vem lá do grego, que o eu significa boa e o thanatos significa morte. Ou seja, pelo significado da palavra, nós estaríamos falando sobre uma boa morte. O que significa isso, né? Eutanásia nada mais é do que alguma pessoa está passando por alguma aflição, algum sofrimento, seja por uma doença ou não, e ela escolhe antecipar o seu desencarne. Ou seja, ela escolhe morrer antes da hora. E por que a pessoa opta por isso? Normalmente isso acontece porque ela não está dando conta das suas aflições, né, das suas dores, das suas questões, ou até mesmo algum familiar quer de alguma forma abrandar esse sofrimento dessa pessoa. E o que o Espiritismo fala a respeito disso? Bom, quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, quando a gente fala do bem-aventurados os aflitos, Kardec já nos relembra, junto com os nossos amigos da espiritualidade, que nós passamos por provas e expiações. E essas provas e expiações, normalmente elas acontecem ou por questões de nossas vivências anteriores, e aí por isso eu preciso passar por uma prova nessa encarnação, ou por algumas questões que nós vamos conduzindo de forma errada nessa vida e a gente acaba passando por essas provas para de alguma forma nos alertar a respeito dessa nossa má condução. Então, quando a gente pensa num Deus que é justiça, bondade, total poder, né, que é esse ser perfeito, esse Deus que é pura perfeição, ele não nos daria uma prova, uma aflição muito maior do que aquela que nós precisamos. Então nós temos que pensar nas dores, nas provas e nas aflições como sendo uma oportunidade. E a dor ela é relativa, ela vai de acordo com o nosso sofrimento, né? Então a gente tem a dor, mas as nossas aflições dependem só de nós. Quantas pessoas passam pela dor e não sentem a aflição, né? Não tem esse sofrimento. Então, quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, na questão 27 e na questão 28, Kardec questiona os espíritos se nós podemos, de alguma forma, reduzir, abrandar esse sofrimento, essa dor do nosso próximo. E os espíritos respondem que sim. Tudo que tiver ao nosso alcance para abrandar essa dor, nós devemos fazer, né? Nós devemos executar. Porém, nós não temos o direito de tirar a vida do nosso irmão ou antecipar essa vida. E quando a gente pensa lá na antiguidade, já nas leis mosaicas, lá nos 10 mandamentos, a gente já tinha um mandamento, uma lei que falava não matarás. Então, quando a gente para pensar que eu vou antecipar a morte de alguém, que eu vou, de alguma forma, executar essa morte ou dar a ordem a essa morte, eu estou descumprindo aí uma lei divina. E a espiritualidade também reforça nas questões do Livro dos Espíritos que quem somos nós para tomar essa decisão em cima de uma lei divina, né? Muitas vezes, nesses momentos finais, nessas dores finais que essa pessoa está passando, é naquele último minutinho que essa pessoa consegue perceber alguma questão que ela precisa melhorar ou uma das suas imperfeições e ela consegue se redimir naquele momento final. Então, se eu antecipar esse desencarne, eu posso estar perdendo ou deixando de dar a oportunidade para essa pessoa ter esse último momento em que a gente acende ali uma luz para uma mudança, né, desse espírito. Então, como nós sabemos, através do Espiritismo, todos nós estamos em escala de evolução. E aí nós precisamos passar por essas provas e aflições para o nosso desenvolvimento. Então, você que está aí com um familiar, passando por uma situação dessa e fica nesse conflito do que fazer, né? Vamos lembrar aí dos ensinamentos de Kardec, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, através desses nossos irmãos da espiritualidade. Vamos pensar nas ferramentas que nós temos aí para abrandar essa dor desse nosso irmão, mas não vamos tomar ação por ele. Aproveitar esse momento e relembrar desse nosso Deus tão maravilhoso, que é tanta perfeição, tanta bondade, e ter fé e acreditar, e principalmente não esquecer de, nesses momentos, né, mandar uma oração para esse nosso ente querido, para esse nosso amigo que esteja passando por determinado sofrimento, determinada aflição, determinada prova.
Então vamos relembrar, e se a gente tiver a oportunidade, sim, nessas orações, se for permitido que ele fique, né, que ele mantenha essa encarnação, que ele continue aí por mais tempo, e se não for permitido, nós temos que lembrar que nós estamos aqui de passagem e que o Espiritismo dá essa tranquilidade de que nós nos reencontraremos numa próxima ocasião. Tá bom? Beijo grande, era essa a reflexão que eu queria passar para vocês. Até o próximo Conexão Espiritual.